David Wilson, um jovem milionário, rodeado de pessoas interessadas apenas em sua fortuna, decidiu fingir-se de pobre para testar as pessoas ao seu redor. Ao se apaixonar por uma linda jovem, o rapaz tentou se aproximar, mas foi friamente menosprezado e chamado de pobretão pela mulher. Entretanto, quando ela viu o carro de luxo que ele entrou, a mulher imediatamente retornou. Mas já era tarde demais. David havia se mudado recentemente para a cidade de Cambridge. Seus pais, magnatas do ramo imobiliário, foram atraídos para aquela cidade por oportunidades de negócios na região. Com seus 24 anos, David encarou a mudança como uma chance de explorar novos horizontes. Farto de um mundo onde seu patrimônio importava mais do que sua essência, ele ansiava por conexões mais autênticas e significativas. Decidido a desafiar a superficialidade que o cercava, David planejou um teste para as pessoas ao seu redor, buscando descobrir quem realmente iria gostar dele, pelo que ele é, e não por seu status financeiro. Foi durante um jantar tranquilo, na imensa sala de jantar de sua nova residência, que David expressou sua ideia audaciosa. Ele iria ingressar na universidade como um estudante comum, sem revelar sua verdadeira identidade financeira. Seus pais, embora surpresos, entenderam o desejo do filho de buscar algo mais autêntico em sua vida. David explicou que desejava ser reconhecido por seu mérito, sua inteligência e suas qualidades humanas, não pelo peso de seu sobrenome ou pelo brilho de sua fortuna. Assim, David se matriculou na universidade com um perfil discreto. Ele adotou um guarda-roupa simples, sem marcas de grife, e arranjou um modesto apartamento perto do campus. Para todos os efeitos, ele era apenas mais um estudante lutando para equilibrar estudos e desafios financeiros. A bolsa de estudos que ele conseguiu era uma cortina de fumaça, uma invenção cuidadosa para sustentar sua narrativa. Em seu primeiro dia de aula, David sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Ele passeava pelos corredores da universidade, absorvendo a vibração acadêmica e a diversidade de seus novos colegas. Havia um frescor nesse anonimato, uma sensação de liberdade que ele nunca experimentara antes. Ele estava ansioso para descobrir quem iria se aproximar dele por quem ele era, e não pelo que ele possuía. Seus sapatos gastos ecoavam no piso de mármore, um contraste acentuado com o burburinho de vozes e o clique de sapatos mais caros ao seu redor. Ele sabia que, vestido em roupas simples e carregando uma mochila desgastada, era uma figura que dificilmente chamaria a atenção. Uma escolha deliberada que fazia parte de seu disfarce. Enquanto se dirigia à sua primeira aula, David sentiu os olhares curiosos. Alguns estudantes o observavam com indiferença, outros com um vislumbre de desdém. Ele conhecia bem os julgamentos silenciosos que sua aparência estava provocando. Mas, no fundo, ele estava ali para aprender, não apenas sobre economia, mas, sobretudo, sobre as pessoas. A aula de economia estava cheia quando David entrou. Ele escolheu um lugar discreto no fundo da sala, tentando se misturar. Foi então que James Miller entrou acompanhado de seu grupo de amigos. James era o arquétipo do estudante privilegiado. Roupas de grife, um sorriso confiante que raramente alcançava os olhos, e uma aura de autoridade não merecida. James e seu grupo escolheram lugares na frente, mas não antes de James lançar um olhar de desdém na direção de David. Olhem só, galera! Um bolsista chegou! Ha, ha, ha! Ele zombou alto o suficiente para que metade da sala o visse. Risadas abafadas se seguiram. David sentiu um aperto no estômago, mas manteve a expressão neutra, sem revidar. A aula começou, mas David podia sentir os olhares e cochichos. Era como se cada pedaço de sua roupa barata, cada marca de uso em sua mochila, simplesmente o rotulasse e o definisse. Mas David não se deixou abalar. Ele estava ali por uma razão maior, uma lição que ia além dos livros e das salas de aula. Em breve, ele iria ensinar uma bela lição àqueles jovens soberbos. No intervalo, David se retirou para um canto tranquilo do campus. Ele observava os outros estudantes, com risos fáceis e conversas supérfluas. Havia uma beleza naquela despreocupação, mas também uma arrogância que David não podia ignorar. Ele sabia que em seu disfarce de pobreza era invisível para eles. Ou pior, um alvo fácil para desprezo. Ele havia tentado se aproximar dos colegas, mas as palavras eram sempre ásperas,
e os olhares eram de desdém. David sabia que o caminho à frente seria solitário e árduo, mas estava determinado a seguir em frente para descobrir a verdadeira face da humanidade, por trás das máscaras da riqueza e do status. O campus da universidade era um microcosmo de privilégios, onde a maioria dos estudantes exibia sua riqueza e status. Eles estavam acostumados a medir o valor humano por etiquetas de preço, menosprezando os menos afortunados que apareciam em sua frente. Em menos de uma semana de aula, David já havia sido apelidado. Seus colegas de classe o chamavam de pobretão, acompanhado de zombarias e humilhações. Num certo dia, enquanto David entrava na sala de aula, uma voz sarcástica cortou o burburinho, chamando a atenção de todos. Carregado de deboche, James exclamou: Olhem só! O pobretão chegou, pessoal! Guardem os celulares! Esse comentário fez a sala mergulhar em risadas irônicas e olhares de escárnio, como se a sala toda compactuasse com aquele desprezo infundado. David sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura, tentando manter seus olhos fixos no caderno à sua frente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma voz firme e desafiadora ecoou pela sala, rompendo a onda de zombarias. Era Kate, uma jovem de beleza estonteante e olhar decidido. Vocês realmente acham isso engraçado? Ela desafiou, levantando-se. Sua postura elegante e confiante contrastava com a atitude mesquinha dos outros. Vocês estão aqui apenas pelo mérito de seus pais, achando-se superiores apenas por causa de dinheiro. Mas, na verdade, ninguém é melhor que ninguém, especialmente vocês, que carecem de empatia e respeito pelo próximo. As palavras de Kate eram como flechas afiadas, atingindo cada um dos jovens mesquinhos. Ela continuou: Em vez de julgar os outros, talvez devessem focar em seus estudos. Nem todo o dinheiro do mundo consegue esconder a ignorância estampada em seus rostos. Se dependessem da inteligência de vocês para estarem aqui, duvido que muitos de vocês sequer passariam pela porta desta universidade. A sala caiu em um silêncio constrangedor. David, por um momento, esqueceu-se de seu disfarce, permitindo-se um sorriso discreto. Kate, com sua beleza e riqueza, geralmente recebia respeito dos homens, e sua defesa inesperada deixou todos surpresos, principalmente por proteger David. James, cujo interesse por Kate nunca fora segredo, sentiu uma onda de ciúmes e indignação ao ver a jovem defendendo David. Para ele, era inconcebível que Kate se posicionasse a favor de alguém que ele considerava tão abaixo deles. Em sua mente, David era apenas um pobre sem importância. Alguém que jamais deveria chamar a atenção de Kate, muito menos ser defendido em público. James mantinha a esperança de que, cedo ou tarde, seu charme e riqueza conquistariam o coração de Kate. No entanto, ao vê-la defendendo David, uma ameaça à sua esperança de conquista surgiu de forma inesperada. James, acostumado a ser o centro das atenções e a ter seus desejos atendidos, sentiu-se profundamente desafiado e ameaçado pela situação. A proteção de Kate a David não foi apenas uma surpresa, foi um golpe em seu orgulho. James não conseguia entender como Kate poderia demonstrar empatia por alguém que ele via como inferior. Para ele, era inaceitável que David, o pobretão, estivesse recebendo a atenção de Kate. As palavras dela haviam sido como espinhos para ele, cada uma cutucando seu ego inflado. James não conseguia suportar a ideia de ter sido ridicularizado, muito menos de estar perdendo a chance de conquistar Kate por alguém que ele via como insignificante. Após a aula, enquanto os estudantes dispersavam em conversas e planos para o resto do dia, David hesitou por um momento, reunindo coragem. Ele precisava agradecer a Kate por sua defesa inesperada. Com passos cautelosos, ele se aproximou dela, que estava recolhendo seus livros. Kate, começou David, sua voz carregando uma mistura de gratidão e admiração. Eu só queria agradecer por ter me defendido hoje. Foi uma surpresa e significou muito para mim. Kate o olhou com um sorriso gentil, seus olhos refletindo uma sinceridade rara. Não há de quê, David. Eu não suporto injustiças e arrogância. Além disso, acho que todos deveriam ser julgados pelo seu caráter, não pelo saldo bancário. David sentiu um calor genuíno em suas palavras, um sentimento que há muito não experimentava. Ali, na frente dele,
estava alguém que compartilhava de seus valores. Alguém que via além das aparências e dos rótulos sociais. É exatamente assim que penso. E é raro encontrar alguém que pense assim aqui. Aquela conversa foi o início de uma amizade inesperada e profunda. Nos dias que se seguiram, David e Kate passaram a compartilhar mais do que apenas aulas. Eles discutiam ideias, debatiam sobre livros e compartilhavam risadas e estudos. David encontrou em Kate uma companheira intelectual e emocional, alguém que o entendia e o respeitava pelo que ele era, não pelo que ele possuía. Apesar da proximidade crescente, David manteve sua verdadeira condição financeira em segredo. Ele estava aguardando o momento certo para revelar a verdade e dar a seus colegas soberbos uma grande lição. Era uma terça-feira, quando David adentrou a classe de legislação, um ambiente repleto de discussões fervorosas e debates acalorados. Seus olhos, acostumados a escanear rapidamente a sala em busca de um assento vago, de repente se fixaram em uma figura que ele nunca vira antes. Era a Stephanie. Ela estava sentada na terceira fila, absorta em suas anotações, irradiando uma aura de confiança e elegância. Para David, parecia que o tempo havia desacelerado. A mulher possuía uma beleza que transcendia qualquer coisa que ele já tinha visto. Um charme que parecia iluminar a sala inteira. Seu coração acelerou, um sentimento de admiração e encanto o inundando completamente. Ele sabia que Kate era linda e uma amiga querida, mas essa mulher diante dele era como uma visão de um sonho, levando-o às nuvens com apenas um olhar. Naquele dia, na sala de legislação, David descobriu-se incapaz de se concentrar na aula. A presença da linda mulher consumia todos os seus pensamentos. Ele se pegava admirando-a de longe, completamente absorto em sua beleza. A cada gesto dela, a cada virada de página de seu caderno, David se perguntava quem ela era. Como alguém podia ser tão deslumbrante e bela? A voz do professor e as discussões em sala pareciam distantes, abafadas pelo som de seus próprios pensamentos. Ele se perdia em devaneios, imaginando conversas e encontros com ela, cada um terminando com um desfecho mais encantador que o anterior. Sua mente criava cenários onde ele a fazia rir, onde eles compartilhavam interesses comuns, onde ela se revelava tão apaixonada por justiça e igualdade quanto ele. Em sua imaginação, ela não era apenas uma figura de beleza estonteante, mas também alguém com profundidade, inteligência e bondade. Contudo, a realidade era muito diferente das fantasias que David havia criado. Tomado por uma coragem súbita e impulsionado por essa atração instantânea, David decidiu se aproximar dela após a aula. Com um sorriso hesitante, ele caminhou em direção a ela, ensaiando mentalmente o que diria. Olá, moça. Tudo bem? Não pude deixar de notar que você parece muito focada em suas anotações. Legislação é realmente fascinante, não é? Disse ele, tentando iniciar uma conversa casual. Porém, a reação dela foi tudo menos o que David esperava. Ela o olhou de cima a baixo com uma expressão de desprezo e arrogância. Você só pode estar brincando. Ela disse com a voz carregada de sarcasmo. Nem em sonhos alguém como você teria alguma chance comigo. Eu não me misturo com pobretões. Com essas palavras cortantes, ela recolheu seus pertences e saiu, deixando David ali, parado e atordoado. David sentiu uma mistura de desapontamento e choque. Por um momento ele havia sido transportado para um mundo de possibilidades românticas, apenas para ser abruptamente trazido de volta à realidade cruel e superficial daquele lugar. Após a dolorosa rejeição de Stephanie, David mal teve tempo de processar suas emoções antes de ser novamente alvo de deboche. James e seu grupinho, que haviam presenciado toda a cena, explodiram em gargalhadas maldosas. Eles não perderam a oportunidade de zombar de David, ampliando ainda mais a humilhação que ele já sentia. Olha só! O pobretão achou que podia se dar bem com a Esté, exclamou James entre risadas. Coitadinho! Ele realmente pensa que é esperto e bonitão o suficiente para ter alguma chance com ela. Os amigos de James se juntaram na zombaria, apontando e rindo de David, que agora se sentia duplamente humilhado. David, sentindo-se constrangido e exposto, afastou-se rapidamente, tentando ignorar as risadas e comentários mordazes que o seguiam. A dor da rejeição se misturava agora com a humilhação pública.
Um lembrete amargo de como algumas pessoas com maior poder aquisitivo se sentem superiores em relação a outros. Esse momento reforçou em David a percepção de quão profundas eram as divisões baseadas em status e riqueza, e como essas barreiras podiam ser cruelmente usadas para menosprezar e excluir os outros. Decidido a agir, David percebeu que era hora de revelar sua verdadeira identidade. Na manhã seguinte, ele chegou à universidade dirigindo o carro mais luxuoso da cidade, um modelo tão exclusivo que ninguém mais possuía algo similar. Sua chegada, impressionante e inesperada, chamou a atenção de todos. David, antes um estudante comum, agora destacava-se ostentando roupas e acessórios de grife, mudando completamente a percepção dos que o rodeavam. Murmúrios e especulações se espalharam rapidamente pelo campus. Será que ele ganhou na loteria? Como ele se transformou tão rápido? As dúvidas sobre quem David realmente era pairavam no ar. James e seu grupo, sempre tão confiantes, ficaram de boca aberta, incrédulos com a transformação. Stephanie, a mulher que o rejeitara, agora olhava para David com olhos cintilantes, claramente impressionada pelo luxo que ele exibia. Na universidade, ao encontrar David, Kate ficou surpresa com sua elegância. Ela, secretamente atraída por ele, ficou ainda mais encantada ao vê-lo tão bem arrumado. Confusa com a mudança repentina, Kate brincou, perguntando se ele era algum irmão gêmeo rico de David. Em um canto reservado, David revelou a ela toda a verdade. Ele explicou que estava cansado da falsidade das pessoas atraídas por sua riqueza e decidiu se passar por pobre para descobrir quem seria genuinamente leal a ele. David compartilhou que vinha de uma família rica, com pais empresários no ramo imobiliário e uma irmã modelo na Inglaterra. Ele enfatizou que, apesar da riqueza, ele valorizava a humildade e a integridade, diferentemente de muitos bem-sucedidos que se consideram superiores. Kate o ouviu atentamente, impressionada com sua coragem e integridade. Ela ficou ainda mais encantada ao perceber que, apesar de seu status, David era uma pessoa genuína, empática e que não se deixava levar por status e poder aquisitivo. Ao final do dia, toda a escola já havia descoberto quem ele realmente era. As pessoas que antes o zombavam, agora buscavam sua amizade. Seu luxuoso carro, estacionado em destaque, tornou-se o epicentro de um frenesi de especulações e murmúrios. Estudantes e professores paravam para observar, incapazes de esconder seu encanto e curiosidade. James, sempre tão seguro de si, sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ver David naquela nova luz. Sua arrogância deu lugar a um misto de inveja e desejo de reatar laços. Aproximando-se de David com um sorriso forçado, ele tentou estender uma mão em sinal de amizade. David, amigo, que surpresa! Não sabíamos dessa sua faceta. Vamos deixar as desavenças de lado. Que tal? A voz de James tremulava, denunciando sua insegurança. David, contudo, manteve uma expressão serena e desapegada. James, a amizade não se compra nem se baseia em conveniências, respondeu ele, rejeitando a oferta com um olhar firme. Minha presença aqui nunca foi sobre status. Você me mostrou quem realmente é, e isso é algo que eu não posso esquecer. James, acostumado a ter tudo o que queria, ficou atordoado com a rejeição, uma sensação nova e desconfortável para ele. Stephanie, por sua vez, tentou usar seu charme habitual para se aproximar de David. Ela tinha esperanças de que talvez ele ainda pudesse ter algum interesse nela. Com um sorriso sedutor e olhos brilhando, ela se aproximou dele, uma mudança drástica de sua atitude anterior. David, eu não sabia sobre você, sobre sua família. Deve haver tanto sobre você que eu ainda não conheço. Estou dando uma festa neste fim de semana. Adoraria que você viesse. David, lembrando-se do desprezo de Stephanie no dia anterior, respondeu com um sorriso irônico. Stephanie, parece que sua opinião sobre mim mudou da noite para o dia. Ontem eu era apenas um pobretão. Hoje sou digno da sua atenção. Desculpe, mas não estou interessado em alguém cuja afeição é tão volátil quanto o mercado de ações. Stephanie, acostumada a ser cortejada e nunca rejeitada, corou profundamente. Seu orgulho ficou profundamente ferido pela resposta cortante de David. Os jovens estudantes, que antes se sentiam superiores e humilhavam David, agora se encontravam desconfortáveis e sem graça. Percebendo o erro de suas ações,
Eles começaram a planejar formas de se aproximar e construir uma amizade com David, buscando corrigir o comportamento anterior. Eles tentavam manipular situações para se redimir, na esperança de que pudessem se reconectar com David e conquistar um espaço em seu círculo de amigos. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. David possuía uma carta na manga, algo que ainda não havia revelado. O que muitos desconheciam era que o pai de David era um dos donos daquela universidade, tendo-a comprado há 1 ano. Em uma conversa franca com os pais, ele descreveu como havia vivenciado o preconceito e a humilhação naquela universidade enquanto se passava por um estudante de origem humilde. David expressou sua preocupação de que tais atitudes não só haviam afetado ele, mas também outros estudantes menos afortunados. Ele enfatizou a necessidade de uma mudança cultural na universidade para promover o respeito e a igualdade. Seus pais, profundamente tocados pelas observações do filho, concordaram que era essencial tomar medidas para corrigir essa dinâmica tóxica. O pai de David, em particular, teve a ideia de aplicar uma prova. Essa avaliação não seria apenas acadêmica, mas também um meio de reforçar a importância do caráter e do respeito mútuo entre os estudantes. A notícia de que o pai de David era um dos proprietários da universidade se espalhou rapidamente, gerando um sentimento de apreensão entre os estudantes que haviam humilhado David. A tensão aumentou ainda mais quando a direção da universidade anunciou que 20 alunos, das quais haviam se portado mal, humilhando e menosprezando outros colegas, passariam por uma prova especial. Os pais dos alunos selecionados recorreram, argumentando que era uma medida injusta e discriminatória. No entanto, foi explicado que a prova serviria como uma punição para o mau comportamento e uma forma de promover a igualdade e o respeito dentro do campus. A universidade esclareceu que qualquer aluno que exibisse comportamento discriminatório no futuro também seria submetido a esse teste. A prova foi elaborada para ser desafiadora, mas justa, com o objetivo de avaliar não só o conhecimento acadêmico, mas também a capacidade de reflexão e empatia dos estudantes. Os que passassem continuariam seus estudos. Os que falhassem teriam que deixar a universidade, e suas vagas seriam doadas a jovens carentes que não tinham oportunidades de ter uma educação de qualidade. No dia da prova, a tensão era palpável. James, Stephanie, entre outros, enfrentaram a avaliação com nervosismo. Aquela universidade não era apenas uma instituição de ensino qualquer, ela era a mais prestigiada do país. Formar-se nela não significava apenas obter um diploma, mas sim ingressar em uma trajetória de sucesso, com graduados alcançando posições de destaque rapidamente e conquistando reconhecimento internacional. Perder uma vaga ali não era um mero contratempo, mas sim um revés que poderia alterar de forma irreversível o destino daqueles jovens. Era a perda de uma passagem para um futuro promissor. Após 3 horas de prova, os resultados foram reveladores. Nenhum deles passou. A consequência de suas ações foi a perda de suas vagas, que foram prontamente oferecidas a estudantes menos privilegiados. Esse episódio marcou um ponto de virada na universidade. A saída de James, Stephanie e de outros estudantes arrogantes marcou o fim de uma era de preconceito e desrespeito no campus. A perda de privilégios ensinou-lhes uma lição dura, mas necessária, sobre humildade e respeito. A universidade se tornou um caldeirão de diversidade e oportunidades, onde cada aluno, independentemente de sua situação financeira, tinha a chance de brilhar e contribuir. A lição era clara e ressoava em todos os cantos. O caráter e a integridade de uma pessoa não estão atrelados ao seu saldo bancário. E na próxima história, sogra humilha a noiva por ela ser de família pobre e joga tinta vermelha em seu vestido de casamento. Mas o que a noiva fez em seguida deixou todos de queixo caído. Tudo começa com um relacionamento normal e vira um inferno, aparentemente porque a noiva não tinha dinheiro. Eduardo Salazar parecia ter tudo. Herdeiro de um império imobiliário em Obregón, Sonora, ele ostentava uma vida que muitos sonhariam ter. Mas sob o verniz de sua existência privilegiada, havia uma sede por algo mais autêntico, mais verdadeiro do que os contratos e negociações que marcavam seus dias. Numa tarde típica, após uma longa reunião com investidores, Eduardo decidiu se distanciar um pouco do caos empresarial. Ele escolheu o café local, um pequeno oásis que servia como seu refúgio secreto. Foi lá,
entre o cheiro de café fresco e o som suave de uma música clássica ao fundo que ele a viu. Marina, a nova garçonete que se movia entre as mesas com uma graça natural. Seu sorriso era cativante, e sua simplicidade era como um sopro de ar fresco em sua vida repleta de formalidades e falsidades. Marina tinha 24 anos e trabalhava como garçonete desde que terminou o ensino médio, ajudando a sustentar sua família modesta. Ela sonhava com uma vida melhor, talvez até frequentar a universidade um dia, mas por enquanto, suas responsabilidades a mantinham presa à realidade do trabalho diário. Eduardo havia entrado com a confiança de quem sabe exatamente o que quer. Ele era alto, com cabelos castanhos cuidadosamente penteados para trás e olhos que observavam o mundo com uma curiosidade mordaz. Vestindo um terno bem cortado que gritava sofisticação, ele escolheu uma mesa no canto, longe do fluxo constante de clientes. Marina se aproximou para anotar seu pedido e quando seus olhos se encontraram, algo invisível e elétrico passou entre eles. Olá, boa tarde. O que você deseja? Ela perguntou, tentando não se perder na profundidade dos olhos dele. Um café americano, por favor, sem açúcar e sem leite. Ele respondeu, seu sorriso revelando uma fileira de dentes perfeitamente alinhados. E talvez o segredo para esse seu sorriso contagiante também. Surpresa e um pouco corada, Marina riu, deixando escapar uma faísca de alegria genuína. Nos dias que se seguiram, Eduardo apareceu todas as tardes na cafeteria, sempre escolhendo a mesma mesa e sempre pedindo o mesmo café. Marina não tinha ideia de quem Eduardo realmente era. Para ela, ele era apenas mais um cliente elegante e simpático com um sorriso encantador. Entretanto, conforme os dias passavam, cada visita de Eduardo se tornava o ponto alto do seu dia. Conversas casuais levaram a encontros fora da cafeteria, e sem que percebessem, um romance começou a florescer. Eduardo estava encantado pela autenticidade e vivacidade de Marina. Ele amava a maneira como ela apreciava as pequenas coisas da vida, como ficava animada com um simples pôr do sol, ou como tratava cada pessoa com respeito e bondade, independentemente de sua posição social. Marina, por sua vez, era atraída pela gentileza e atenção sincera que Eduardo lhe dava, algo que ela raramente encontrava em seus dias de trabalho. Após alguns meses de um relacionamento secreto e intenso, Eduardo sabia que não queria mais esconder seu amor. Decidiu que era hora de Marina conhecer sua família. Com uma mistura de excitação e nervosismo, ele planejou um jantar na luxuosa residência dos Salazar, esperando que, ao conhecerem Marina, sua família pudesse ver a mulher extraordinária que ele amava. Entretanto, ele não havia revelado à sua família os detalhes sobre a origem humilde de Marina. Para ele era essencial que a vissem como ele a enxergava, incrível, independente de sua condição financeira. No dia do jantar, Eduardo passou na humilde casa de Marina para buscá-la. Ela estava encantadora, vestida com um vestido simples mas elegante. Marina, há algo importante que preciso te contar. Eduardo começou nervoso, enquanto dirigiam para a casa dele. Minha família, nós somos bastante conhecidos aqui em Obregon, por nossos negócios imobiliários. Marina, que até então contemplava a paisagem passando pela janela do carro, virou-se para ele, uma sobrancelha arqueada em surpresa. O que você quer dizer com bastante conhecidos? Meu pai é o Roberto Salazar. Ele já faleceu, mas talvez você reconheça o nome. A hesitação em sua voz era palpável. Salazar? Marina repetiu, seu tom de voz mudando ligeiramente ao reconhecer o peso do sobrenome. Espera, você faz parte da família Salazar? É filho do magnata dos imóveis? Sim, essa é minha família. Meu Deus, Eduardo, por que você não me disse isso antes? Olha como eu estou vestida, que vergonha. Você está linda, não se preocupe. Ao chegarem à mansão, Marina foi tomada por uma mistura de admiração e nervosismo. Eduardo a guiou através dos corredores imponentes até o salão de jantar, onde sua família já os esperava. A mãe de Eduardo, Elvira, uma mulher de porte elegante e olhar calculista, os recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Mãe, esta é a Marina, a mulher sobre quem falei tanto. Apresentou Eduardo, tentando injetar confiança em sua voz. Marina, que prazer finalmente conhecer você. Eduardo nos contou... Bem, relativamente pouco, na verdade. Elvira disse, medindo Marina de cima a baixo com um olhar crítico.
À medida que o jantar avançava, o aroma delicioso dos pratos elaborados preenchia o ar, contrastando com o crescente desconforto entre os convidados. Elvira, sempre atenta e calculista, decidiu aprofundar sua inquisição, voltando-se completamente para Marina. Então, querida, de qual família você vem? Começou Elvira, com um sorriso que mal disfarçava sua verdadeira intenção. E em qual faculdade você estuda? Deve ser uma das nossas conhecidas, suponho. Marina hesitou, percebendo o potencial campo minado em sua resposta, mas optou pela honestidade. Bem, eu não venho de uma família muito conhecida aqui em Obregon. Minha mãe é professora e meu pai é carpinteiro. E no momento, infelizmente não estou cursando nenhuma faculdade. Estou focando no trabalho para ajudar minha família. Sou garçonete na cafeteria onde eu e o Eduardo nos conhecemos. O silêncio que se seguiu foi palpável. Elvira, com sua taça de vinho pausadamente retornando à mesa, fixou um olhar quase inacreditável em Eduardo, como se tentasse discernir se aquela revelação era algum tipo de teste. Garçonete? A palavra saiu quase como um sussurro, carregada de desdém. Eduardo, isso deve ser uma piada. Isso só pode ser uma brincadeira. De todas as mulheres de famílias respeitáveis e influentes interessadas em você, você escolheu uma garçonete? Eduardo, cuja paciência começava a se desgastar sob o peso do preconceito da mãe, respondeu firmemente. Mãe, Marina é uma mulher extraordinária. Ela é dedicada, inteligente e honesta. O fato de ela ser garçonete não diminui quem ela é. Inteligente, dedicada? Elvira riu sarcasticamente. Acorda, Eduardo. Você acha que alguém do nível dela pode realmente se encaixar na nossa família? Você está sujando o nosso nome e arruinando o nosso legado. Elvira levantou a voz, uma mistura de frustração e incredulidade tingindo suas palavras. Você sabe que em nossa família não nos misturamos com pessoas de certo status. Não nos misturamos com pessoas pobres, Eduardo. Não é assim que as coisas funcionam em nosso círculo. Senhora Salazar, com todo o respeito, eu sei que não tenho o poder aquisitivo que a senhora esperava, mas o que sinto pelo seu filho é real. Eu só estou aqui porque amo ele. E isso deveria ser o suficiente. Ama ele? Elvira debochou, as palavras saindo venenosas. Você pensa que pode nos manipular com essa história de amor? Não seja ingênua, minha querida. No nosso mundo, pessoas como você são sempre vistas com suspeita. Você está claramente tentando dar um golpe nele. Marina, incapaz de conter as lágrimas que começaram a formar em seus olhos, levantou-se bruscamente, sua cadeira raspando o piso com um ruído agudo. Acho que já ouvi demais. Não vou ficar aqui e ser insultada dessa maneira. Com licença. Com essas palavras, Marina se virou e saiu da sala de jantar, deixando um silêncio desconfortável para trás. Eduardo lançou um olhar feroz para sua mãe. Mãe, eu não vou desistir da Marina, você aceitando ou não. Disse ele com determinação, antes de se levantar e seguir rapidamente o caminho que Marina tinha tomado. Fora da casa, ele a encontrou parada junto ao portão, seu corpo tremendo com soluços contidos. Eduardo se aproximou, colocando suas mãos nos ombros dela. Marina, eu sinto muito por tudo isso. Por favor, me perdoe por qualquer coisa que minha mãe disse. Marina olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Eduardo, talvez sua mãe esteja certa. Como podemos ter um futuro juntos se até um jantar não podemos compartilhar sem sermos julgados? Eu não sei se consigo. Eduardo a puxou para perto, a envolvendo em seus braços. Marina, a vida é minha, e eu decido com quem quero estar. E eu quero estar com você. Minha família, no final das contas, não pode me impedir de ficar com quem eu amo. Vamos dar um jeito. Apesar das inseguranças e do medo, Eduardo falava com uma convicção que trazia um fio de esperança. Marina, ainda hesitante, permitiu-se acreditar nas palavras dele, encostando a cabeça no peito dele, sentindo, talvez pela primeira vez, que estava sendo verdadeiramente amada. Algumas semanas após o tumultuado jantar na casa dos Salazar, a vida de Marina tentava retomar uma normalidade precária. Ela continuava seu trabalho no café, embora o peso das palavras de Elvira ainda ecoasse em sua mente. Eduardo, por sua vez, assegurava constantemente seu amor e suporte, fortalecendo a resolução de Marina em enfrentar os obstáculos que sabiam que ainda viriam. Numa tarde particularmente movimentada no café,
Carlos, o irmão de Eduardo, apareceu à porta. Seu semblante era sério, e ele claramente não estava ali para um café casual. Marina, percebendo sua presença, sentiu um aperto no estômago. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. Oi, Carlos, o que deseja? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra. Precisamos conversar, Marina. É importante. Ele disse, olhando ao redor antes de puxá-la gentilmente para um canto mais reservado. Sem muitas preliminares, Carlos retirou um cheque e uma caneta de seu bolso, estendendo-os para Marina. Olha, Marina, você pode preencher esse cheque com o valor que quiser. Só peço que você se afaste do Eduardo. Marina, incrédula, olhou para o cheque em suas mãos, depois para Carlos e de volta para o cheque. Você está falando sério? A incredulidade em sua voz era palpável. Carlos, interpretando a hesitação dela como consideração, animou-se. Sim, nunca falei tão sério na minha vida. Vamos, pense bem. Você pode resolver muitos problemas com isso. É melhor para todos. Tremendo ligeiramente, mas com uma resolução crescente, Marina pediu a caneta que Carlos segurava. Ela se virou para o balcão ao lado, e Carlos não conseguia esconder o sorriso de vitória, certo de que ela finalmente tinha um preço. Entretanto, quando Marina virou-se de volta e devolveu o cheque a ele, seu sorriso desapareceu ao ver o que estava escrito. No espaço destinado ao valor, Marina havia escrito com letras claras e firmes: Desista. Valor nenhum pode comprar o amor que sinto pelo Eduardo. Carlos, chocado e sem palavras, olhou para ela, tentando entender. Vocês não podem me comprar. Diga à sua mãe que pare de tentar nos separar porque não vai funcionar. O amor que sinto pelo seu irmão não tem preço. Marina disse, a voz firme e os olhos brilhando com lágrimas de frustração e determinação, enquanto voltava para suas tarefas, deixando Carlos atordoado. Marina sentia uma mistura de medo e orgulho. Sabia que aquilo provavelmente escalaria ainda mais os conflitos, mas estava decidida a lutar pelo seu amor, custasse o que custasse. Após o confronto com Carlos, a tensão entre Marina e a família de Eduardo intensificou-se. Mensagens anônimas começaram a aparecer no celular de Marina, cada uma com palavras mais ameaçadoras que a anterior. Desista do Eduardo ou você vai se arrepender, dizia uma. Você não sabe com quem está mexendo, ameaçava a outra. Apesar do medo que essas mensagens lhe causavam, Marina estava determinada a não deixar que isso a abalasse. Ela compartilhou suas preocupações com Eduardo, que ficou furioso ao saber das táticas intimidadoras que sua família estava empregando para separá-los. Isso tem que parar, Marina. Vou conversar com minha mãe e Carlos novamente. Isso é inaceitável. Eduardo prometeu, seu rosto sombrio com a raiva e a preocupação. Ele confrontou sua família naquela noite, uma discussão acalorada se seguindo. Eduardo exigiu que parassem com as mensagens e respeitassem sua relação com Marina, mas Elvira permaneceu inflexível. Você está sendo cego, Eduardo. Ela está claramente te manipulando. Essas pessoas sabem como jogar o jogo, e você está caindo feito um patinho. Elvira acusou, mas Eduardo não se deixou convencer. Mãe, eu estou com Marina porque a amo, e nada do que você disse mudará isso. Se continuar assim, não sei se poderei continuar tendo o mesmo relacionamento com você ou com Carlos. Ele avisou, deixando claro que escolheria Marina se fosse forçado a escolher. Resignados, mas não completamente derrotados, Elvira e Carlos recuaram temporariamente, permitindo que Eduardo e Marina respirassem um pouco. Com o passar dos meses, as ameaças começaram a cessar, e uma falsa paz pairava no ar. Foi então que Eduardo decidiu levar seu relacionamento com Marina para o próximo nível. Ele planejou um noivado íntimo, apenas para amigos próximos e família que apoiavam sua união. Marina pediu que a celebração ocorresse em sua casa, pois apesar de ser um ambiente humilde, ela se orgulhava do lar onde havia crescido. No dia do noivado, a tarde estava perfeita. O jardim da casa de Marina havia sido decorado com flores vibrantes e balões cintilantes, criando um cenário de conto de fadas. O casal, radiante de felicidade, estava ansioso para celebrar seu compromisso cercado por amigos e familiares que os apoiavam. Entretanto, como as nuvens que ocasionalmente encobrem o sol, uma sombra se aproximava sem que eles soubessem. Um imprevisto chocante aconteceu. Justo quando a celebração ia se iniciar,
uma ligação urgente chegou para Eduardo. Era um hospital local, informando que Elvira havia sofrido um ataque cardíaco. Tenho que ir, Marina. É minha mãe. Ela está no hospital. Eduardo estava pálido, dividido entre a preocupação com a mãe e a tristeza por arruinar um momento tão importante. Vá, Eduardo, e me mande notícias. Ficarei aqui recepcionando os convidados. Marina disse, embora seu coração estivesse pesado com a suspeita de que isso poderia ser mais um truque de sua sogra. Como suspeitava, ao chegar ao hospital, Eduardo descobriu que não era um ataque cardíaco, mas sim uma crise de ansiedade provocada pela pressão emocional de saber do noivado. Elvira aproveitou a oportunidade para tentar persuadir Eduardo mais uma vez a reconsiderar sua decisão de se casar com Marina. Você está me matando por causa dessa garota, Eduardo. Você não vê? Ela dramatizou. Eduardo, já exausto das manipulações e dramas incessantes, confrontou sua mãe com uma verdade que mudava completamente a perspectiva do conflito familiar. Mãe, eu amo a Marina e você tem que aceitar isso. Quem está me matando é você com esse seu drama, com seus planos maquiavélicos para estragar nosso relacionamento. Eu já estou cansado de tudo isso. Eduardo falou, sua voz firme e cansada. Elvira, dramatizando sua condição, tentou jogar a última cartada de culpa. Se você continuar com essa insistência em querer casar com essa garota pobre, eu serei obrigada a te deserdar. Foi então que Eduardo, com uma calma gelada, revelou o segredo que sabia. Mãe, por que você tem tanto preconceito com pessoas de condições mais inferiores? Não é irônico, considerando que antes de ser adotada, você também vinha de uma família pobre? Sua família biológica não tinha nada, lembra? Elvira empalideceu visivelmente, suas feições contorcidas em uma mistura de choque e medo. Aquela era uma verdade que ela tinha enterrado nas profundezas de sua alma. Uma verdade que ela jamais pensou que Eduardo descobriria. Essa história de adoção é falsa, Eduardo. Inventaram isso apenas para tentar manchar minha reputação. São apenas falácias, não passam de mentiras. Elvira reagiu rapidamente, a defensiva claramente ativada. Mãe, eu sei que é verdade. Eu encontrei os documentos um dia, por acidente. Sei que você lutou para mudar sua vida, e eu admiro isso. Mas por que não pode aceitar que Marina também merece essa chance? Eduardo argumentou, sua decepção com a hipocrisia da mãe evidente em cada palavra. Elvira, confrontada com sua própria origem e as memórias de uma pobreza que tanto se esforçara para esquecer, sentiu o peso de suas próprias decisões. Ela não tinha resposta para o filho, apenas o silêncio e uma confusão de emoções. Eduardo, Elvira começou, mas não conseguiu formar uma resposta coerente. Mãe, eu vou me casar com Marina, com ou sem sua bênção. Eu espero que um dia você possa ver o quanto ela é maravilhosa, assim como eu vejo. Com essas palavras, Eduardo saiu do quarto, deixando Elvira com suas lembranças e um coração cheio de conflitos não resolvidos. Eduardo, frustrado mas aliviado que não era nada sério, retornou rapidamente ao noivado, onde todos o aguardavam, e, finalmente, ele e Marina celebraram seu amor cercados por aqueles que verdadeiramente os apoiavam. A ausência da família Salazar foi notada, mas não diminuiu a alegria do casal. Nos meses que se seguiram ao noivado, Eduardo e Marina mergulharam nos preparativos para o casamento, uma tarefa que trazia tanto excitação quanto uma necessária distração das tensões familiares. Entre escolher o local, degustar o cardápio e selecionar as flores, o casal encontrava momentos de pura alegria, imaginando a vida que começariam juntos. Eduardo, apesar da aparente calmaria, não conseguia afastar completamente uma sensação de inquietação. Lembranças das palavras ameaçadoras de sua mãe ecoavam em sua mente, mas ele se esforçava para manter o foco na felicidade que Marina lhe trazia. Foi numa tarde ensolarada, enquanto revisavam a lista de convidados, que Eduardo recebeu uma ligação de sua mãe. Seu coração apertou ao ver o nome dela no visor do celular, mas ele atendeu, esperando o pior. Eduardo, eu estive pensando muito sobre nossa última conversa. A voz de Elvira soava inusualmente calma, quase resignada. Eu não quero perder você, meu filho. Se casar com a Marina é realmente o que você deseja, então eu estarei lá. Vou apoiar sua decisão.
Eduardo, surpreso e feliz com a repentina mudança de atitude de sua mãe, respondeu: Mãe, isso significa muito para mim. Marina é incrível e eu a amo verdadeiramente. Ter você lá, aceitando-a, faria nosso dia ainda mais especial. Eu estarei lá, Eduardo. Vou tentar por você. Elvira disse, encerrando a ligação com uma nota de reconciliação que Eduardo esperava ser sincera. Aliviado, Eduardo compartilhou as novidades com Marina, que recebeu a informação com uma mistura de alegria e cautela. Isso é maravilhoso, Eduardo. Mas você acha que ela realmente está sendo sincera? Marina perguntou, querendo acreditar na boa notícia, mas temendo as intenções ocultas. Eu quero acreditar que sim, Marina. Com a notícia da aparente aceitação de Elvira, o casal prosseguiu com os preparativos, agora ainda mais animados. O casamento estava marcado para ser realizado em uma grande igreja de Obregón, e tudo estava sendo meticulosamente planejado para sair perfeitamente belo. Nos bastidores, contudo, Elvira não estava tão pacífica quanto aparentava. Em reuniões secretas com Carlos e alguns de seus contatos mais confiáveis, ela tramava um último esforço para desfazer o casamento que tanto desprezava. Eu disse a ele que aceito, mas não posso aceitar isso, Carlos. Precisamos fazer algo drástico. Algo que faça com que ela nunca mais queira se casar com o Eduardo. Elvira conspirava, seu tom sombrio contrastando com a promessa que fizera ao filho. Carlos, embora hesitante, acatou as ordens da mãe. Juntos, planejaram um incidente que seria chocante o suficiente para desestabilizar o grande dia. Enquanto isso, Eduardo e Marina viviam em uma bolha de felicidade, inconscientes das maquinações. Eles enviaram os convites, provaram o bolo e escolheram a música que tocaria enquanto dançassem como marido e mulher pela primeira vez. A data tão aguardada se aproximava velozmente e, com ela, a ameaça de uma tempestade que Elvira prometera desencadear. Contudo, naquele momento, Eduardo e Marina estavam completamente absortos um no outro, com cada preparativo do casamento enchendo-os de expectativa e felicidade. Os dias passaram rapidamente e o dia esperado do casamento de Eduardo e Marina amanheceu com um sol radiante, uma promessa de novos começos. Marina, cercada por suas damas de honra, preparava-se em um renomado salão, onde risos e expectativas se mesclavam enquanto ela era cuidadosamente embelezada. Seu vestido de noiva, uma obra de arte em seda e bordados, aguardava para adornar o que prometia ser o dia mais feliz de sua vida. Ao finalizar os preparativos, Marina desceu as escadas do salão para entrar em um luxuoso carro que a conduziria até a igreja. A chegada foi como um cenário de conto de fadas. O carro parou na frente da igreja, onde amigos e familiares esperavam. Marina saiu do carro, radiante, pronta para caminhar até o altar e unir-se ao homem que amava. No entanto, à medida que se aproximava da entrada, uma cena chocante se desenrolou. Duas figuras encapuzadas surgiram abruptamente em uma moto, um deles portando um balde de tinta vermelha. Antes que alguém pudesse intervir, o líquido foi arremessado sobre o vestido de Marina, manchando o tecido imaculado com vermelho vivo. O choque e o desespero tomaram conta dela enquanto os atacantes fugiam, deixando para trás um rastro de consternação. Os convidados ficaram assustados, tentando entender o que havia acontecido e se ela havia se ferido, imaginando que a tinta vermelha fosse sangue. Eduardo, que estava no altar da igreja aguardando a chegada de Marina, correu ao seu encontro. Ao vê-la em lágrimas, coberta de tinta, sua preocupação se transformou em fúria. Ao olhar para trás, notou Elvira e Carlos discretamente satisfeitos com o caos instaurado. A dor da traição foi aguda, mas a necessidade de consolar Marina foi maior. Vamos dar um jeito nisso, meu amor. Nada vai impedir nosso casamento, disse Eduardo determinado, enquanto guiava Marina de volta ao carro. Com a ajuda de alguns empregados, Marina foi levada rapidamente de volta para casa. Lá, num gesto de resiliência e desafio, ela escolheu um vestido dourado espetacular. O vestido não era apenas uma peça de vestuário, era um símbolo de sua vitória sobre as adversidades, um testamento de sua força. Voltando à igreja, agora vestida em ouro, Marina entrou sob aplausos calorosos dos convidados, que se levantaram em uníssono para recebê-la. Sua elegância e a maneira como enfrentou a situação inspiraram todos presentes. Eduardo esperava-a no altar com lágrimas nos olhos,
orgulhoso da mulher que escolhera. Elvira, ao ver a entrada triunfante de Marina, viu seu sorriso desvanecer-se. A tentativa de sabotagem tinha falhado, e a visão da noiva, ainda mais radiante do que antes, era um golpe que ela não esperava. O casamento prosseguiu com uma energia renovada. Votos foram trocados com mais significado e amor do que nunca, cada palavra ressoando através da igreja como um desafio às sombras que tentaram, sem sucesso, ofuscar o seu dia especial. Após a cerimônia, onde o amor e a resiliência brilharam mais que o vestido dourado de Marina, os convidados se dirigiram ao local da festa. O salão, iluminado por luzes cintilantes e mesas elegantemente decoradas, esperava para acolher a celebração do casal. A música suave preenchia o ar enquanto os convidados se acomodavam, comentando sobre o amor visível entre os noivos. Eduardo e Marina, agora marido e mulher, entraram no salão de mãos dadas, recebidos por aplausos calorosos. Eles compartilharam sua primeira dança, um momento de puro encanto que capturou a atenção de todos. Enquanto dançavam, Eduardo sussurrou palavras de amor e promessas de um futuro juntos, fortalecendo ainda mais o laço que compartilhavam. No entanto, a sombra das manipulações de Elvira ainda pairava sobre o evento. Em um canto discreto, totalmente insatisfeita com o resultado de seu plano anterior, ela discava secretamente o número da polícia local, seu rosto um misto de raiva e determinação. Alô? Eu gostaria de fazer uma denúncia anônima. Acredito que há substâncias ilegais sendo consumidas no salão de eventos do casamento da família Salazar. Venham logo, é muito sério. Desligando o telefone, Elvira observou a festa, esperando que sua última tentativa de interromper a felicidade do casal tivesse algum efeito. Não demorou muito para que as sirenes audíveis anunciassem a chegada da polícia, e oficiais entraram no local, aumentando a tensão entre os convidados. Eduardo, ao ver os policiais, sentiu uma mistura de incredulidade e frustração. Rapidamente, ele se aproximou dos oficiais, tentando entender a situação. Boa noite, senhor. Recebemos uma denúncia de possível atividade ilegal aqui. Precisamos fazer uma verificação de rotina, explicou um dos oficiais. Isso deve ser um engano. Não há nada ilegal acontecendo aqui. Eduardo respondeu firmemente, a frustração em sua voz clara. Marina juntou-se a ele, seu rosto mostrando tanto surpresa quanto decepção. Juntos, eles cooperaram com a polícia, que procedeu a fazer uma verificação cuidadosa, revistando todo o local e os convidados. Mas, conforme os minutos passavam, tornava-se evidente que não havia nada de errado. A denúncia era infundada. Após a confirmação de que tudo estava em ordem, os policiais se retiraram, pedindo desculpas pelo transtorno. Eduardo, aliviado, mas ainda aborrecido, voltou sua atenção para os convidados, tentando dissipar o clima de tensão que o incidente havia criado. Pessoal, pedimos desculpas a todos pelo transtorno. Vamos continuar nossa celebração. Nada e ninguém vai nos parar hoje, anunciou Eduardo, levantando um brinde à resiliência e ao amor, enquanto a música voltava a tocar novamente, quebrando a tensão no ar. Marina, ao seu lado, sorriu, seu espírito indomável brilhando através de seu olhar. O resto da noite transcorreu sem mais interrupções. As risadas voltaram a preencher o ar e os convidados dançaram alegremente. Eduardo e Marina circularam entre os amigos e familiares, agradecidos pela presença e pelo suporte, enquanto Elvira, frustrada e derrotada, retirava-se silenciosamente. Após a recepção de casamento, que apesar dos desafios acabou sendo uma celebração jubilosa, Eduardo e Marina focaram na próxima etapa de suas vidas, a lua de mel. Eles planejaram uma viagem para uma cidade encantadora no exterior, onde poderiam finalmente ter um tempo apenas para si, longe das sombras que haviam tentado macular a felicidade de seu dia especial. No entanto, antes que pudessem partir, enfrentaram mais um obstáculo. Ao verificar seus documentos para a viagem, Eduardo percebeu que seu passaporte estava faltando. Desconfiado e preocupado, ele recorreu às câmeras de segurança instaladas em sua casa para revisar as gravações recentes. As imagens revelaram uma cena que, embora não o surpreendesse, o deixou profundamente chocado. Elvira, sua própria mãe, furtivamente pegando seu passaporte de uma gaveta no escritório. Confrontando Elvira com as evidências, Eduardo foi direto e firme. Mãe, eu vi as câmeras. Por favor, devolva meu passaporte. Não me obrigue a tomar medidas mais drásticas.
Elvira, pega em flagrante e sem saída, retrucou com indignação. Você vai se arrepender, Eduardo. Está escolhendo essa mulher em detrimento de sua própria família. Mãe, eu estou escolhendo a paz e a felicidade. Por favor, devolva o passaporte. Eduardo insistiu, mantendo a calma, mas firmemente. Com relutância e uma última olhada amarga, Elvira devolveu o passaporte. Eduardo, embora magoado pela tentativa de sabotagem, sentiu um peso se levantar de seus ombros ao recuperar o documento essencial para sua viagem. Finalmente livres para partir, Eduardo e Marina embarcaram em seu voo para o exterior, cada um com a mala cheia de esperanças e sonhos para o futuro. Chegando ao destino, eles foram envolvidos pela beleza e tranquilidade da cidade escolhida. Durante a lua de mel, o casal explorou paisagens pitorescas, saboreou a gastronomia local e compartilhou momentos de profundo amor e conexão. A estadia foi tão restauradora e reveladora que tomaram uma decisão significativa. Não retornariam para viver permanentemente em seu país natal. Em vez disso, escolheram começar uma nova vida naquela cidade encantadora. Eduardo organizou para gerenciar seus negócios de forma online, planejando retornar ao seu país natal apenas uma vez por mês para garantir que tudo corresse bem. Esta decisão marcou o começo de uma nova era para Eduardo e Marina, uma era de liberdade e felicidade, longe da toxicidade e dos jogos de poder de Elvira. Longe do alcance direto de sua mãe, eles poderiam construir uma vida baseada em seus próprios termos, cercados por paz e amor. E aí, me diz, o que você achou dessa sogra? Deixe sua opinião nos comentários. E na próxima história, após um acidente de carro, Carolina Hernandes batalhava para cuidar de seu marido cadeirante. No entanto, 5 anos depois, ao voltar mais cedo do trabalho, Carolina ficou chocada ao encontrar seu marido de pé no quarto, abraçado com a enfermeira que havia sido contratada para ajudá-lo. Era uma noite chuvosa de outono. Carolina e seu marido Manuel voltavam de uma celebração entre amigos, rindo e relembrando momentos da noite, alheios ao perigo que os aguardava. Manuel dirigia o carro, suas mãos firmes no volante, os olhos concentrados na estrada. Carolina, ao seu lado, mexia no rádio, tentando encontrar uma música que desse continuidade ao bom humor que a noite lhes trouxera. O som de risadas se misturava com a música suave que finalmente enchia o carro. De repente, um farol cegante surgiu na direção contrária. Manuel pisou firme no freio, mas o carro derrapou no asfalto molhado. Carolina gritou, segurando-se no painel à frente enquanto o carro rodopiava. Um estrondo metálico ressoou pelo ar, quando o carro deles colidiu com o veículo que vinha em sentido oposto. Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes, vozes distantes e luzes piscando. Carolina despertou entre os destroços, confusa e desorientada, o som agudo da sirene de uma ambulância perfurando seus ouvidos. Com dificuldade, ela virou a cabeça procurando Manuel. Ele estava imóvel, com os olhos fechados, preso entre o banco e o volante destruído. Manuel, Ela murmurou, sua voz embargada pelo pânico. Socorristas correram em direção ao carro, iluminados apenas pela luz intermitente das viaturas e pela fraca luminosidade dos postes. Carolina foi cuidadosamente retirada do carro pelos paramédicos enquanto tentava alcançar Manuel com o olhar. Eles o retiravam com cautela, e o medo tomou conta dela ao ver o marido sendo imobilizado em uma maca. No hospital, as horas se arrastaram. Carolina, coberta por um lençol térmico e com um curativo na cabeça, esperava notícias. O médico finalmente apareceu com uma expressão grave. Sua situação é estável agora, senhora Carolina. Mas seu marido, ele sofreu lesões graves na coluna. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ele pode não voltar a andar. As palavras do médico caíram como uma sentença, deixando Carolina em um estado de choque silencioso. Ela sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, enquanto a realidade da nova vida que os esperava começava a se desenhar lentamente em sua mente. Nos meses seguintes ao acidente, Carolina viu sua vida transformar-se em uma série de desafios e adaptações. O apartamento, que antes era um lar cheio de risos e planos futuros, agora estava repleto de equipamentos médicos, barras de apoio e uma cadeira de rodas que parecia ocupar mais espaço do que apenas o físico. Manuel estava diferente.
O sorriso fácil e a energia incansável tinham sido substituídos por um olhar muitas vezes distante e momentos de silêncio profundo. Carolina, por sua vez, dividia-se entre o trabalho e os cuidados com o marido, cada dia esgotando um pouco mais das reservas de energia que pareciam nunca ser suficientes. A rotina era exaustiva. As manhãs começavam cedo com a preparação do café da manhã, seguida pelos cuidados pessoais de Manuel, que Carolina insistia em fazer sozinha, apesar dos protestos dele. Ela preparava as refeições, administrava os medicamentos e, entre um compromisso e outro, tentava encontrar momentos para respirar. Você não precisa fazer tudo sozinha, Carolina. Podemos chamar alguém para ajudar. Manuel sugeriu certa tarde, observando-a enquanto ela organizava mais uma dose de medicamentos. Eu quero cuidar de você. Prometi que estaríamos juntos em qualquer situação. Carolina respondeu, forçando um sorriso, mas seus olhos revelavam o cansaço que sentia. Manuel queria protestar. Queria dizer que aquela situação era demais para ela, para ambos. Mas o medo de se tornar um fardo ainda maior silenciava suas palavras. Ele sabia o quanto Carolina estava se sacrificando, e isso lhe doía profundamente. As semanas se transformaram em meses, e apesar da dedicação de Carolina, a recuperação de Manuel parecia estagnar. Cada visita ao médico era uma mistura de esperança e medo, mas as notícias eram sempre as mesmas: progresso mínimo. Foi então que Carolina tomou uma decisão. Depois de uma noite particularmente difícil, em que Manuel sofreu com dores intensas e ela se sentiu impotente, ela buscou ajuda. Contratou uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares para assisti-lo algumas horas por dia. Era um passo necessário, pensou ela. Algo que poderia trazer um pouco de alívio para ambos. A enfermeira, Esmeralda, era uma mulher jovem e bonita, mas com uma serenidade que parecia vir de muitos anos de experiência. No seu primeiro dia, ela trouxe não apenas suas habilidades, mas uma energia nova para o apartamento. Manuel inicialmente resistiu à ideia de ter uma mulher estranha cuidando dele, mas a competência e a gentileza de Esmeralda rapidamente o fizeram mudar de ideia. Marcelo, eu estou aqui para ajudar você no que for necessário. E você, Carolina, precisa descansar também. Não é bom para nenhum de vocês se você estiver sempre exausta. Esmeralda disse com um sorriso gentil, preparando Manuel para uma sessão de fisioterapia leve. Com Esmeralda por perto, Carolina encontrou momentos para si mesma pela primeira vez em meses. Ela reativou seu antigo escritório que usava para pintar quadros nas horas vagas e começou a sair para caminhadas curtas, às vezes apenas para ficar sentada em um banco de parque, sentindo o sol em seu rosto, permitindo-se respirar, pensar e por alguns momentos apenas ser. Este novo arranjo parecia funcionar. Manuel parecia mais animado, e Carolina sentia uma leveza que não sentia há tempos. Mas embora as coisas parecessem estar melhorando na superfície, a dinâmica entre eles estava prestes a mudar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. À medida que Esmeralda se integrava cada vez mais na rotina diária do casal, a sua presença trazia um misto de alívio e desconforto para Carolina. Manuel, por outro lado, parecia encontrar um novo vigor na companhia da enfermeira. Suas conversas frequentes e risadas eram um contraste nítido com os momentos mais silenciosos e pensativos que compartilhava com Carolina. Esmeralda era bonita e jovial, com uma energia que parecia iluminar a sala. Sempre que entrava, trazia consigo uma lufada de ar fresco, contando histórias de suas outras experiências como enfermeira, ou partilhando pequenas anedotas que faziam Manuel sorrir. Carolina notava como os olhos de Manuel seguiam Esmeralda, como ele se animava com a sua chegada e parecia desanimar quando ela saía. Manuel, você parece muito bem hoje, comentava Esmeralda, ajustando os travesseiros de Manuel com cuidado, garantindo seu conforto. Eu estou me sentindo bem hoje. Manuel respondia com um sorriso, olhando para Esmeralda. Você sempre traz boas energias. Carolina observava essas interações de uma certa distância. Apesar de grata pela ajuda e pelo alívio que Esmeralda proporcionava, ela não podia deixar de sentir uma ponta de ciúme. Não era apenas o fato de Manuel estar rindo novamente, era a forma como ele ria com Esmeralda, algo que parecia faltar entre eles desde o acidente. Numa tarde, enquanto Esmeralda preparava Manuel para o descanso, Carolina se retirou para o estúdio, o lugar que se tornara seu refúgio. As pinturas que começara eram majoritariamente sombrias,
refletindo os tons mais escuros de seus pensamentos internos. Enquanto misturava as tintas, sua mente voltava-se para Manuel e Esmeralda, e uma sensação desconfortável de ser a estranha em sua própria casa começava a crescer. Preciso falar com você, Manuel. Carolina decidiu expor seus sentimentos em uma noite, quando Esmeralda já havia ido embora. Manuel olhou para ela, percebendo a seriedade em seu tom. Claro, o que aconteceu? Eu sinto que você está diferente com a Esmeralda. Vocês parecem felizes. E isso é bom, é realmente bom, mas... Carolina hesitou, procurando as palavras certas. Mas às vezes, sinto como se não fizesse mais você feliz como antes. Manuel ficou surpreso e um pouco triste com a confissão de Carolina. Ele tentou segurar a mão dela, oferecendo algum conforto. Carolina, você é tudo pra mim. Eu não seria nada sem o seu apoio. Esmeralda é ótima, ela me ajuda muito, mas é você quem eu amo. Eu só estou tentando tirar o melhor de uma situação difícil. Carolina assentiu, tentando absorver as palavras de Manuel. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente que as coisas voltassem ao que eram antes do acidente. Eu entendo, Manuel. Só quero que sejamos honestos um com o outro. Se algo estiver te incomodando, você precisa me dizer, ok? Claro, Carolina. Sempre. A conversa trouxe algum alívio, mas a semente da dúvida já estava plantada no coração de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia realmente voltar a ser a fonte da felicidade de Manuel como era antes. À medida que as semanas se transformavam em meses, a presença de Esmeralda tornava-se cada vez mais uma constante na vida do casal. Embora Carolina tentasse se convencer de que as palavras reconfortantes de Manuel naquela noite tinham apaziguado suas inseguranças, dentro dela uma pequena chama de dúvida continuava a arder. Esmeralda, alheia às preocupações internas de Carolina, continuava a trazer sua energia vibrante e sorriso contagiante para o apartamento. Manuel, cuja saúde parecia estabilizada, ainda encontrava em Esmeralda uma amiga e companheira de conversas que lhe eram menos acessíveis com Carolina, cujos turnos no trabalho pareciam tornar-se cada vez mais longos e desgastantes. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Carolina estava no trabalho, Esmeralda e Manuel compartilhavam um momento de lazer na sala. Eles jogavam xadrez, uma atividade que Manuel tinha retomado para manter sua mente ativa. Você está melhorando muito nisso, Manuel, comentou Esmeralda, fazendo seu movimento no tabuleiro. Graças a você, Manuel respondeu com um sorriso. Suas estratégias estão me fazendo pensar mais a cada jogo. Esmeralda riu, o som preenchendo a sala com uma alegria simples. Isso é bom. Faz parte do meu plano para manter seu cérebro tão ativo quanto possível. Enquanto riam e conversavam, Carolina chegava mais cedo do trabalho, um acontecimento raro dado seu horário usualmente previsível. Ao se aproximar do apartamento, ela podia ouvir risadas através da porta entreaberta, um som que lhe causava uma mistura de alegria pelo bem-estar de Manuel e uma pontada aguda de ciúme pela intimidade compartilhada entre ele e Esmeralda. Entrando silenciosamente, Carolina observou por um momento sem ser notada. Manuel e Esmeralda estavam inclinados sobre o tabuleiro de xadrez, tão absorvidos em sua partida que não perceberam sua chegada. O cenário, embora inocente, inflamava as inseguranças de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia compartilhar momentos assim com Manuel novamente. Momentos onde o riso era fácil e a companhia era leve. Decidida a não deixar esses sentimentos a consumirem, Carolina tossiu levemente, anunciando sua presença. Esmeralda e Manuel se viraram surpresos, ambos com expressões de quem foi pego em flagrante, embora não estivessem fazendo nada de errado. Ah, oi, Carolina. Chegou cedo hoje. Manuel disse, tentando disfarçar seu desconforto. Sim, consegui sair mais cedo. Parece que vocês estão se divertindo. Carolina tentou manter o tom neutro, mas uma leve frieza se infiltrava em suas palavras. Esmeralda, percebendo a tensão, apressou-se em se levantar. Eu já estava de saída, Carolina. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Ela se despediu rapidamente, deixando o casal a sós. Com a saída de Esmeralda, o clima entre Carolina e Manuel tornou-se palpavelmente mais tenso. Carolina sentou-se no lugar que Esmeralda havia ocupado momentos antes, olhando para o tabuleiro de xadrez.
Manuel, disse ela, finalmente permitindo que a verdade de seus sentimentos viesse à tona. O silêncio entre Carolina e Manuel era denso, carregado com as palavras não ditas que pairavam no ar. Carolina ajustou-se na cadeira, sua postura rígida refletindo a tensão interna que sentia. eu sei que Esmeralda tem sido uma grande ajuda aqui, e eu realmente agradeço por isso. Carolina começou hesitante. Mas eu não posso ignorar o que estou sentindo. Manuel olhou para ela, a expressão preocupada. O que você está sentindo, Carolina? Eu sinto... Carolina suspirou, buscando coragem para expressar seus temores mais profundos. Eu sinto como se eu estivesse perdendo você. Quando vejo você com Esmeralda, parece que você está mais feliz. E isso me dói, porque eu queria ser a pessoa que te faz sentir assim. Manuel sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Carolina. Ele nunca quis que ela se sentisse dessa maneira. Pegando a mão dela, tentou transmitir todo o apoio e amor que sentia. Carolina, eu sinto muito que te fiz sentir isso. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Esmeralda me ajuda muito, sim, mas não é nada além de uma relação profissional. Você é a minha esposa, meu amor. Ninguém pode substituir o que você significa para mim. Carolina olhou para ele, as palavras de Manuel trazendo algum conforto, mas a dúvida ainda se aninhava no canto de sua mente. Eu quero acreditar em você, Manuel. Realmente quero. Mas é difícil não sentir como se eu estivesse sendo deixada de lado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carolina, eu nunca faria isso de propósito. Manuel apertou a mão dela. Vamos tentar encontrar mais tempo para estar juntos, só nós dois. Eu gostaria muito. Carolina sorriu, aliviada e tocada pelo esforço de Manuel em reafirmar seu lugar em seu coração. E talvez... Manuel continuou, tentando aliviar o clima. Podemos encontrar um novo hobby juntos, algo que possamos fazer como um casal, para fortalecer nosso vínculo. Carolina acenou, a ideia parecendo promissora. Eu adoraria isso. Algo novo, só nosso. Assim, eles passaram o restante do dia planejando atividades que poderiam desfrutar juntos. O entusiasmo compartilhado trazia uma nova luz a seus olhos, uma promessa silenciosa de renovação e fortalecimento da relação que tanto prezavam. Entretanto, nem tudo são flores. A realidade do cotidiano logo se impôs sobre o casal, desafiando as boas intenções que haviam compartilhado. Carolina trabalhava como contadora em uma empresa local, uma posição que exigia longas horas e muita atenção nos detalhes. Seu trabalho, embora gratificante, era também uma fonte constante de estresse, especialmente durante a temporada de declarações fiscais. Com Manuel incapaz de ajudar como antes, o peso dos afazeres domésticos recaía quase inteiramente sobre seus ombros. Cada dia que passava, Carolina se encontrava mais esgotada. A rotina de cuidar da casa, preparar as refeições e administrar os cuidados de Manuel após a enfermeira sair consumia quase todo o seu tempo e energia. Os momentos que eles planejaram para fortalecer sua relação pareciam cada vez mais um sonho distante. Carolina, talvez devêssemos considerar contratar alguém para ajudar com a casa. Manuel sugeriu, observando Carolina enquanto ela corria de um lado para o outro, tentando equilibrar a preparação do jantar com a lavagem da roupa. E como vamos pagar por isso, Manuel? Carolina respondeu, a frustração evidente em sua voz. Já estamos esticando cada centavo para poder pagar por seus cuidados médicos e a Esmeralda. Manuel ficou em silêncio, sentindo-se culpado por não poder contribuir financeiramente como antes. O clima entre eles cresceu tenso, um silêncio carregado se instalando no ambiente. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia longo e cansativo, Carolina chegou ao seu limite. Manuel, tentando contribuir de alguma forma com a organização da casa, acabou por esbarrar acidentalmente sua cadeira de rodas em um antigo vaso que Carolina havia herdado de sua avó falecida. O vaso, um delicado relicário de memórias e afeto, caiu ao chão com um estrondo, quebrando-se em inúmeros pedaços. O som do vaso se estilhaçando ecoou pelo apartamento como um presságio. Carolina, ao ver os cacos espalhados pelo chão, sentiu uma onda de tristeza e frustração que não conseguiu esconder. Manuel, percebendo o desastre que havia causado, tentou desesperadamente ajudar,
alcançando uma vassoura e tentando juntar os pedaços, mas sua falta de mobilidade apenas piorava a situação. Enquanto Carolina limpava a bagunça, as emoções reprimidas vieram à tona. Se você não estivesse preso nessa maldita cadeira, tudo seria diferente. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. As palavras escaparam de Carolina, carregadas de dor e exaustão, antes que ela pudesse contê-las. Manuel parou imediatamente, a vassoura ainda em mãos, chocado e magoado com as palavras de Carolina. Os olhos dele se encheram de lágrimas, um misto de dor pela perda física e emocional evidente em seu rosto. Eu sinto muito, Carolina. Eu sinto muito por tudo isso. Eu não queria ser um peso para você. Manuel disse, sua voz embargada pelo choro. Se um dia você quiser me deixar, eu vou entender. Não precisa ficar comigo só por piedade. Houve um silêncio pesado, carregado de tensão. Carolina, vendo o impacto de suas palavras, sentiu o coração apertar. Ela se aproximou de Manuel, tomada por um arrependimento profundo. Manuel, me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Eu estou tão cansada, mas isso não é motivo para eu descontar em você. Carolina falou com olhos lacrimejantes. Eu amo você mais do que tudo. E não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos superar isso juntos. Manuel, ainda abalado, mas reconhecendo a sinceridade em suas palavras, acenou com a cabeça. Você não é um peso para mim, Manuel. Nunca pense isso. Nós dois estamos nessa situação e vamos encontrar um caminho juntos. Carolina reiterou, segurando o rosto de Manuel entre as mãos, olhando em seus olhos com todo o amor que sentia. Mas as palavras de Carolina haviam deixado uma marca, um lembrete das tensões e dores que ainda precisavam ser curadas. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera no apartamento de Carolina e Manuel estava pesada com um silêncio cauteloso. Carolina esforçava-se para manter a rotina, enquanto Manuel se encontrava frequentemente a sós com Esmeralda, aprofundando um segredo que Carolina ainda não conhecia. Eles compartilhavam conversas em tom baixo e cheias de urgência, cujos conteúdos eram cuidadosamente escondidos de Carolina. Manuel, quando iremos contar a verdade para Carolina? Não podemos continuar assim por muito tempo. Esmeralda pressionava enquanto ajustava a posição de Manuel na cadeira, sua voz baixa mas intensa. Eu preciso só de mais algumas semanas, Esmeralda. Não tô pronto ainda. Manuel respondia com hesitação, olhando em volta para garantir que Carolina não estivesse por perto. Isso está me deixando desconfortável. Esmeralda confessava, seu tom revelando uma mistura de medo e cumplicidade. Se ela descobrir dessa forma, as coisas podem piorar. As palavras de Esmeralda eram carregadas de uma tensão palpável. Manuel, por sua vez, apertou a mão dela brevemente em um gesto de gratidão. Eu sei, e agradeço por tudo que você está fazendo. Mas vamos esperar um pouco mais, por favor. Prometo que em breve contaremos a verdade a ela. Carolina não fazia ideia, mas estava prestes a descobrir algo que jamais imaginaria estar acontecendo bem debaixo de seu nariz. Manuel, cada vez mais habilidoso em ocultar segredos, encontrava-se num dilema crescente. A cada dia que passava, o peso de manter Carolina no escuro aumentava, alimentando uma atmosfera de tensão e mistério dentro de casa. Certo dia, quando Carolina chegou do trabalho, a cena que encontrou apenas serviu para intensificar suas suspeitas e confusão. Manuel e Esmeralda, próximos um do outro, conversavam em tons baixos e sérios na sala. O olhar rápido e culpado que trocaram ao notar sua presença foi o suficiente para fazer soar alarmes em sua mente. O que está acontecendo aqui? Carolina perguntou, sua voz tentando manter-se neutra, mas a suspeita era palpável. Ah, oi, Carolina. Não tínhamos visto que já havia chegado. Manuel começou, visivelmente desconfortável, tentando disfarçar sua ansiedade. Estávamos apenas discutindo sobre os exercícios que irei introduzir no tratamento dele, para fortalecer os músculos da perna. Esmeralda interveio rapidamente, sua resposta um pouco precipitada e evasiva. O coração de Carolina batia acelerado, as palavras dele soando mais como uma desculpa mal elaborada do que uma explicação.
Ela observava os dois, tentando decifrar o que estava sendo escondido dela. A proximidade física e a cumplicidade aparente entre Manuel e Esmeralda faziam com que ela se sentisse cada vez mais como uma estranha em sua própria casa. Manuel, quero falar a sós com você. Carolina disse, após um longo e desconfortável silêncio, sentindo que era necessário esclarecer as coisas antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Manuel assentiu, consciente de que não poderia evitar a conversa por muito mais tempo. Esmeralda, percebendo a gravidade do momento, desculpou-se e saiu, deixando-os a sós para resolverem suas questões. Com Esmeralda fora do ambiente, Carolina e Manuel se sentaram frente a frente, o ar carregado com as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sentindo-se cada vez mais isolada e desconfiada, Carolina finalmente expressou um ultimato. Isso não está funcionando para mim, Manuel. Vou demitir a Esmeralda e vou contratar um enfermeiro masculino para te ajudar. Carolina disse, a voz firme, mas claramente abalada pelo ciúme e pela incerteza. Manuel, surpreso e furioso com a decisão abrupta de Carolina, reagiu de forma inesperada. Demitir a Esmeralda? Não, você não pode fazer isso, Carolina. A Esmeralda tem sido incrível e eu já me acostumei com ela. Ela conhece todas as minhas necessidades e não quero outra pessoa cuidando de mim além dela. Carolina, se você demitir ela, as coisas entre nós nunca mais serão as mesmas. A intensidade da reação de Manuel apenas serviu para alimentar as suspeitas de Carolina. Ela nunca o tinha visto defender alguém com tanta veemência, especialmente alguém que era, em teoria, apenas uma profissional contratada. A discussão se intensificou, deixando ambos emocionalmente exaustos. Manuel estava desesperado para manter Esmeralda por perto, aumentando ainda mais a desconfiança e o desconforto de Carolina. Nos dias seguintes, Carolina, consumida pela dúvida e pela necessidade de entender a verdadeira natureza da relação entre Manuel e Esmeralda, decidiu que precisava investigar. Foi então que ela teve a ideia de sair mais cedo do trabalho, com o intuito de verificar por si mesma o que realmente acontecia quando não estava por perto. Consumida por um misto de ciúmes e medo, decidiu colocar seu plano em prática em um dia que parecia perfeito para tal. O escritório estava estranhamente vazio, o que lhe deu a oportunidade de sair mais cedo sem levantar suspeitas. Seu coração batia acelerado enquanto dirigia de volta para casa, cada batida ecoando os pensamentos turbulentos que tomavam sua mente. Para evitar qualquer ruído que pudesse alertar Manuel ou Esmeralda de sua chegada precoce, Carolina estacionou o carro na esquina, uma precaução que lhe pareceu necessária dada a situação. Com passos silenciosos e cautelosos, ela se aproximou de sua própria casa como uma estranha, seu estômago se contorcendo em ansiedade. Ao se aproximar da entrada, ela pôde ouvir risadas vindas do quarto, um som que há muito não ouvia de Manuel. Essas risadas eram leves e cheias de alegria, um contraste doloroso com os últimos tempos tensos que tinham passado juntos. Por que ele estaria no quarto a essa hora? Ela pensou. Normalmente ele ficaria na sala, assistindo TV ou lendo. A suspeita de Carolina só crescia, alimentada pelo comportamento incomum dos dois. Movida por um impulso quase irresistível, Carolina seguiu o som das risadas com o coração pesado, temendo, mas precisando ver o que acontecia. Ela se aproximou do quarto com o máximo de cuidado, pisando leve para evitar qualquer ruído. Quando chegou à porta, que estava entreaberta, ela respirou fundo, preparando-se para o que pudesse encontrar. E o que viu a seguir fez seu mundo desabar. Manuel estava de pé, algo que Carolina pensava ser impossível, abraçado com Esmeralda. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carolina, enquanto um sentimento de traição a inundava. Como ele poderia ter escondido tal feito? E pior, como poderia estar tendo um caso com Esmeralda, justamente a pessoa que deveria estar ali para ajudar? Num estado de choque, Carolina empurrou a porta completamente, fazendo sua presença conhecida. Manuel e Esmeralda se viraram abruptamente, surpresos e alarmados com sua chegada inesperada. Carolina, como você chegou tão cedo? Manuel gaguejou claramente desconcertado. Manuel, como você pôde? A voz de Carolina falhou, as lágrimas embargando sua fala. Como você pôde fazer isso comigo? Manuel rapidamente percebeu como a situação parecia perante os olhos de Carolina
e sentiu uma urgência desesperada em explicar. Não, Carolina. Você entendeu errado, não é o que está pensando. Manuel tentou se aproximar dela, mas Carolina recuou, ainda em lágrimas. Não me toque. Eu confiei em você, eu cuidei de você. Como você pôde mentir pra mim sobre tudo? Esmeralda, percebendo a gravidade do mal-entendido, interveio. Carolina, por favor, ouça o Manuel. Não é nada do que você está pensando. Expliquem-se então. Por que você está de pé? Você consegue andar e mentiu pra mim todo esse tempo? E além de ter escondido isso de mim, você ainda está me traindo com ela? Agora eu entendi porque você fica rindo à toa quando está ao lado dela. Carolina falou em tom sarcástico, a dor e a confusão dominando seu ser. Respirando fundo, Manuel sabia que esse momento definiria tudo. Ele tinha que contar a verdade. Não podia mais esperar o momento perfeito. No auge de um turbilhão emocional, com lágrimas ainda marcando seu rosto, Carolina ouvia atentamente enquanto Manuel começava a explicar toda a situação, desvendando o segredo que havia mantido por tanto tempo. Carolina, desde que a Esmeralda começou a cuidar de mim, ela me introduziu a fisioterapias mais avançadas. Quando percebi pequenos, mas importantes progressos, dediquei toda a minha alma nesse tratamento. Manuel falava com uma paixão evidente, suas palavras carregadas de sinceridade e um leve arrependimento por não ter compartilhado tudo antes. A Esmeralda está sendo fundamental para me ajudar a conseguir andar novamente. E hoje, foi a primeira vez que consegui dar mais passos sem a ajuda dela, sem me desestabilizar. Nós estávamos abraçados porque estávamos comemorando essa vitória juntos. Carolina, ainda absorvendo cada palavra, sentiu uma mistura de surpresa e alívio. Mas por quê? Por que você escondeu isso de mim? Carolina perguntou, a curiosidade e um resquício de tristeza tingindo sua voz. Manuel suspirou, reconhecendo o peso de sua decisão. Porque eu queria fazer uma surpresa para você no dia do seu aniversário. Imaginei que seria um presente maravilhoso revelar que eu estava recuperando minha mobilidade. Não queria criar expectativas até ter certeza de que poderia realmente andar novamente. Carolina, ouvindo as intenções de Manuel, sentiu o ciúme e a raiva que haviam se acumulado dar lugar a uma profunda emoção. Lágrimas de alegria e alívio começaram a correr por suas bochechas. Minha nossa, eu entendi tudo errado. Me desculpem. Desculpe, Esmeralda, por duvidar de você, de seu profissionalismo. Confesso que achei que estavam tendo um caso. Carolina admitiu, envergonhada. Ela aproximou-se de Manuel com um olhar suave e um sorriso trêmulo e segurou em suas mãos. Ver você andar novamente, Manuel, é mais do que eu poderia esperar. É realmente um milagre. Não tenho nem palavras para agradecer sua ajuda, Esmeralda. Obrigada de verdade. E me desculpe novamente. Me perdoem por ter desconfiado de vocês. Manuel estendeu os braços e Carolina se aninhou neles, seu abraço sendo um símbolo de reconciliação e renovação. Assim, entre lágrimas e risos, e com promessas renovadas, Carolina e Manuel encerraram um capítulo turbulento de suas vidas. Agora, estavam prontos para iniciar um novo, repleto de amor e cumplicidade um pelo outro. E na próxima história, a tranquilidade habitual da Rua Norman, em Seattle, foi abruptamente interrompida pelo som urgente de sirenes. Em poucos minutos, dezenas de viaturas policiais chegaram e cercaram a casa número 7. No entanto, quando finalmente conseguiram adentrar a residência, ficaram em choque com o que viram lá. Morgan, uma oficial de polícia, havia acabado de iniciar seu turno quando foi surpreendida por uma ligação alarmante. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula e desesperada relatava o ocorrido. Eu ouvi gritos desesperados e um choro incessante de criança vindo da casa do meu novo vizinho. Explicava a mulher, claramente angustiada. O estranho é que ele vive sozinho, não tem filhos nem esposa. Não sei o que fazer. Temo que algo muito ruim possa ter acontecido lá dentro. Era uma manhã fria de outono quando o caminhão de mudança parou diante da casa número 7, na Rua Norman, em Seattle, nos Estados Unidos. A vizinhança, sempre atenta às novidades, observava curiosa enquanto um homem de estatura mediana e cabelos castanhos descarregava caixas e móveis com a ajuda dos carregadores. A casa, que estivera vazia por meses,
logo começou a ganhar vida, embora as grossas cortinas de veludo nunca se abrissem, nem mesmo durante o dia. Isso apenas alimentava os murmúrios entre os vizinhos, que se perguntavam quem seria o novo morador. O homem se movia com uma eficiência silenciosa e metódica, orientando os carregadores com gestos breves e palavras econômicas. A precisão de seus movimentos e a forma como evitava olhares diretos apenas intensificavam o mistério em torno de sua figura. Entre os espectadores estava Cecília, uma senhora de cabelos brancos e olhos perspicazes que morava 2 casas adiante. Enquanto regava as flores em seu jardim, ela não tirava os olhos do novo vizinho. Esse rapaz é muito reservado, não é? Comentou ela em voz alta, mais para si mesma do que para alguém em particular. Tom, que estava do outro lado da cerca e cortava a grama, ouviu o comentário de Cecília e olhou por cima do ombro. Sim, também achei. Eu não ouvi cumprimentar ninguém ainda. Respondeu, desligando o cortador de grama para fazer uma pausa. Cecília deu de ombros, ainda olhando para a casa com uma expressão de curiosidade. Bem, ele deve ter suas razões para ser tão reservado. Espero que seja apenas timidez. Enquanto falavam, o homem continuava sua tarefa. Ao levantar uma caixa particularmente pesada, ele pausou para enxugar a testa com o braço, revelando por um momento um olhar pensativo, que rapidamente se escondeu quando ele percebeu o interesse dos vizinhos. Aos poucos, itens pessoais como livros, quadros e uma antiga máquina de escrever foram levados para dentro, cada um adicionando camadas à personalidade enigmática do homem. À medida que o dia avançava, a casa, com suas grossas cortinas de veludo que nunca se abriam, começou a ganhar sinais de vida. Luzes se acendiam e apagavam, e às vezes a silhueta do homem podia ser vista passando por trás das cortinas fechadas. A curiosidade dos vizinhos crescia com cada caixa desempacotada, e cada cortina que permanecia fechada alimentava ainda mais especulações e murmúrios sobre quem seria o novo habitante da Rua Norman. Essa noite, enquanto a vizinhança dormia, um som perturbador quebrou o silêncio habitual da rua. Eram gritos abafados, como de alguém que chorava desesperadamente. O som vinha da casa do homem misterioso, ecoando sutilmente através das paredes cerradas pelas cortinas de veludo. No dia seguinte, as conversas sobre o novo vizinho tomaram um tom mais urgente e especulativo. Você ouviu os gritos ontem à noite? Perguntava uma vizinha para a outra enquanto pegavam o correio. Sim, era assustador. Parecia uma criança chorando. O estranho é que ontem eu não vi nenhuma criança nem mulher entrando na casa. É estranho mesmo. Mas não sei. Às vezes a esposa e a filha chegaram em um horário que não vimos. Pode ser só a filha dele chorando por algum motivo. Comentou a outra vizinha, tentando manter uma perspectiva equilibrada. Enquanto a comunidade cochichava e teorizava, a tensão só aumentava. Nos dias que se seguiram àquela perturbadora noite de choro, a Rua Norman se envolveu em um manto de estranha calma. O homem, cuja presença já era motivo de curiosidade e agora de preocupação, parecia mais recluso do que nunca. As cortinas permaneciam implacavelmente fechadas, e exceto pelas raras vezes em que a porta da frente se abria para a rápida entrada ou saída do morador, não havia sinais de vida. Durante as manhãs, quando o bairro geralmente se animava com o movimento das pessoas indo para o trabalho ou levando as crianças à escola, a casa número 7 permanecia sombria e silenciosa. Vez ou outra, o homem era visto deixando a casa rapidamente, sua cabeça baixa coberta por um capuz, evitando qualquer contato visual com os vizinhos. Seu retorno era igualmente discreto, sempre carregando algum tipo de sacola ou mochila. Os vizinhos, especialmente Cecília e Tom, trocavam observações e teorias ao longo do dia. Não vi nenhuma entrega de supermercado ou visita desde que ele chegou. Cecília comentava enquanto podava suas rosas, os olhos fixos na janela do homem sempre que ela se aventurava para fora. Tom, enquanto varria folhas do seu passeio, concordava. É verdade, ele é muito estranho. E você notou? Nenhuma luz durante a noite, exceto por um fraco brilho vindo do que parece ser o escritório dele. É como se ele quisesse evitar ser notado. Os rumores começaram a crescer, alimentados pela ausência de qualquer ruído vindo da casa. Não havia mais gritos, nem risadas, nem conversas. Era como se as paredes tivessem engolido qualquer som que pudesse escapar de lá.
Em uma dessas tardes silenciosas, uma nova conversa se iniciou no jardim de Cecília. Ela e uma vizinha, Linda, que morava do outro lado da rua, discutiam baixinho sobre a possibilidade de algo estar errado. Você acha que deveríamos fazer algo? Linda perguntou preocupada, enquanto observava a casa fechada. Cecília suspirou. Eu não sei, Linda. É complicado. E se for só um homem reservado? Pode ser. Mas você lembra daquela noite que ouvimos uma criança chorando lá dentro? Você chegou a ver alguma criança saindo da casa? A conversa foi interrompida quando uma bola de futebol rolou até os pés de Cecília, trazida pelo filho mais novo de Linda, que corria atrás dela. As preocupações foram momentaneamente esquecidas enquanto a criança ria, trazendo um breve momento de normalidade para a atenção que se acumulava entre os adultos. Quando o menino se afastou, elas continuaram. Não, até hoje só vi o homem saindo e entrando lá, mais ninguém. Eu vou até lá investigar. Vai até lá? Você está louca, Cecília? Nós não sabemos quem ele é, se é perigoso ou não. Fique tranquila, Linda, eu sei o que estou fazendo. Munida de uma desculpa para dar boas-vindas ao novo vizinho, ela caminhou até a frente da casa do homem e tocou a campainha. Depois de alguns longos segundos, a porta se abriu apenas uma fresta, revelando uma parte do rosto sombrio do homem. Boa tarde, disse Cecília, tentando manter o tom amigável. Sou Cecília, sua vizinha daquela casa ali. Vi que se mudou recentemente e gostaria de te dar as boas-vindas. Ah, obrigado. O homem respondeu brevemente, sem abertura para mais conversas. Sua esposa está? Ela tentou investigar. Não, eu não tenho esposa. Ah, sim, me desculpe. Então você é pai solteiro. Qualquer coisa, se precisar de babá, posso te recomendar uma. Não, eu não tenho filhos. Respondeu ele rapidamente, parecendo ansioso para encerrar a conversa. Cecília notou sua pressa e um arrepio percorreu sua espinha. Se ele não tinha filhos, então qual criança estava chorando durante a noite? Ela questionava a si mesma, enquanto tentava sondar por dentro da fresta da porta, na esperança de captar qualquer pista. Ah, não. Me desculpe. Pensei que tivesse ouvido barulho de criança aqui. Deve ser a idade. A gente começa a ouvir coisas. Ela explicou com um sorriso acanhado, tentando esconder sua atenção, enquanto o homem olhava seriamente para ela. Bem, se precisar de algo, estamos aqui. O homem apenas assentiu, e com um breve pedido de licença, disse que precisava voltar com seus afazeres, fechando a porta em seguida. Cecília saiu de lá preocupada, com mais perguntas do que respostas. Os dias que se seguiram foram de observação e especulação sobre quem era aquele homem, o que ele fazia e de quem havia sido aquele choro durante a primeira noite. Na casa ao lado, numa noite particularmente silenciosa, uma pequena menina acordou sua mãe, tremendo de medo. Mamãe, estou com medo. Tem alguém chorando dentro da parede do meu quarto. A mãe, preocupada, levantou-se apressadamente e foi até o quarto da filha. Encostando o ouvido na parede, ela também ouviu o som de choro, fraco, mas persistente. Tentando acalmar a filha, ela sugeriu. Deve ser o vizinho vendo TV, querida. Não precisa ter medo. Tente dormir um pouco mais. Mas a mãe passou o resto da noite acordada, angustiada pelo som intermitente que começava e parava sem explicação. Seria mesmo a televisão ou havia algo mais ali? Com o amanhecer, o choro cessou e a rua despertou em um silêncio perturbador. Foi apenas quando a notícia do desaparecimento da garotinha Annie Garrison estampou os jornais, descrevendo a pequena menina de 3 anos que havia sumido enquanto brincava no quintal de sua casa, que a mulher sentiu um arrepio de suspeita. Embora o choro tivesse cessado, a dúvida agora corroía seu coração. Meu Deus! Será que aquele choro era da Annie? Teria ele feito algo com a menina? Tremendo ligeiramente, a mulher discou imediatamente o número da polícia local, cada toque parecendo ecoar em sua mente turbulenta. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Quando a chamada foi atendida, ela rapidamente tentou controlar sua voz, que vacilava entre a preocupação e o medo. Polícia de Seattle, como posso ajudar? Perguntou a voz do outro lado da linha, calma e profissional. Oi, meu nome é Linda.
Eu preciso fazer uma denúncia. Começou Linda, a voz ainda trêmula. Eu moro na rua Norman e na noite passada eu ouvi choro vindo da casa ao lado da minha. Choro de criança. Houve alguma atividade suspeita além disso? Perguntou a atendente, sua voz marcando a urgência ao captar atenção na voz de Linda. Sim, o homem que mora lá, ele é muito estranho. Ele se mudou recentemente e ele não fala com ninguém, mal sai de casa. E o que é mais estranho é que ninguém nunca viu nenhuma criança ou mulher com ele. Então me preocupa em saber quem é a criança que está chorando lá dentro. Linda falava rapidamente, as palavras atropelando-se em sua ansiedade. Senhora, você mencionou que ouviu o choro de criança vindo de dentro da casa do seu vizinho, mas que nunca viu uma criança saindo de lá, é isso? Sim, e isso é o que me preocupa. Eu vi o noticiário hoje, uma menina chamada Annie desapareceu, e ela tem apenas 3 anos. O choro pode ser dela. Eu estou realmente preocupada que algo terrível possa estar acontecendo lá. Entendi, senhora Linda. Vamos enviar uma equipe imediatamente para verificar. Pode me passar o endereço exato, por favor? É a casa número 7, Rua Norman. Por favor, venham rápido. Desde a noite não ouvi mais nenhum barulho vindo daquela casa, e isso me preocupa ainda mais. Estamos enviando uma equipe agora mesmo, senhora. Fique segura e tente manter a calma. Se observar qualquer outra atividade suspeita enquanto nossa equipe está a caminho, por favor, ligue novamente. Muito obrigada, disse Linda, quase em um sussurro antes de desligar o telefone. Ela se afastou da janela onde tinha estado de vigia e sentou-se, tentando acalmar o coração palpitante. A espera pelos policiais pareceu uma eternidade, cada minuto esticado pelo temor e pela incerteza. Não demorou para que várias viaturas fossem direcionadas à casa, enquanto a família de Annie, avisada sobre a possibilidade de terem encontrado a menina, aguardava ansiosa pela confirmação. Rapidamente, a tranquilidade habitual da rua Norman foi quebrada pelo som urgente de sirenes. Em poucos minutos, as viaturas policiais chegaram à casa número 7, cercando a propriedade com eficiência e precisão. Policiais treinados desceram dos veículos quase que simultaneamente, equipados com coletes à prova de balas e preparados para qualquer situação. Os vizinhos, alertados pela chegada repentina da polícia, começaram a sair de suas casas, reunindo-se a uma distância segura, mas próxima o suficiente para tentar entender o que estava acontecendo. Murmúrios e especulações circulavam rapidamente entre eles, enquanto observavam a ação com uma mistura de medo e curiosidade. O que será que aconteceu? Perguntou uma vizinha, segurando nervosamente a mão de seu filho pequeno. Não sei não, mas com toda essa polícia deve ser algo sério. Respondeu outro morador, tentando esticar o pescoço para ter uma visão melhor. Cecília, que tinha sido uma das primeiras a notar o comportamento estranho do homem, estava ao lado de Linda, ambas observando intensamente enquanto os policiais organizavam o perímetro e começavam a se aproximar da porta da frente. Linda, ainda abalada pela ligação, explicava baixinho a Cecília sobre o choro que ouvira durante a noite passada e sua suspeita de que poderia ser a pequena Annie. Um policial bateu firmemente à porta da casa. Polícia de Seattle, abra a porta! Após alguns segundos sem resposta, ele olhou para o comandante, que acenou com a cabeça. Com a ajuda de uma ferramenta, os policiais derrubaram a porta, entrando rapidamente na residência. O homem, que estava tranquilamente assistindo televisão em seu quarto, foi algemado imediatamente. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Onde está a criança? O homem olhou para o policial, ainda tentando entender a situação, enquanto era levado para a sala. Criança? Não há criança nenhuma aqui, por favor, vocês estão me confundindo. A tensão era palpável, e os policiais avançavam cautelosamente pela casa sem saber o que poderiam encontrar. Os vizinhos seguravam a respiração, cada um esperando e temendo o que poderia ser descoberto. Do lado de fora, os minutos pareciam se estender infinitamente, com a tensão crescendo a cada segundo que passavam sem notícias. Ai, meu Deus, espero que a pequena Annie esteja bem, murmurou Cecília envolta de temor. Finalmente, chegando ao fundo da casa, os policiais encontraram uma porta que estava entreaberta. Com um sinal de seu líder, um dos policiais empurrou a porta delicadamente, revelando uma sala mal iluminada,
E o que viram ali deixou todos em choque. Um dos oficiais saiu, acenando para que os demais se juntassem a ele dentro da casa. A expressão em seus rostos era grave, mas não havia sinal imediato de violência ou confronto. Todos na rua continuavam a observar, esperando ansiosamente por qualquer informação que pudesse esclarecer o que estava acontecendo. Enquanto isso, dentro da casa, os policiais enfrentavam uma realidade que nenhum deles esperava, preparando-se para esclarecer a situação não apenas para a preocupada comunidade da Rua Norman, mas para uma família ansiosa por notícias sobre sua filha desaparecida. O policial que liderava a equipe abaixou sua arma, confuso. Do lado de fora, já era possível ouvir o choro novamente, deixando a comunidade com um misto de preocupação e alívio. Graças a Deus, ela está viva! Exclamou Linda, comemorando ao lado de Cecília. Entretanto, o que todos não imaginavam era que não havia nenhuma criança ali. O choro nada mais era do que um papagaio. Percebendo a presença de estranhos, a ave começou imediatamente a reproduzir o som idêntico a uma criança chorando, fazendo aquele som ecoar por toda a casa. Os policiais se olharam incrédulos, enquanto a tensão rapidamente se transformava em alívio e, em seguida, em risadas abafadas pela situação absurdamente inesperada. O homem algemado foi solto, ainda visivelmente abalado pela situação. Ele explicou ao policial que seu papagaio começou a imitar o som recentemente, após ter ouvido o choro em um filme. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, me desculpem. Ele disse claramente envergonhado. A notícia de que os gritos eram apenas de um papagaio se espalhou rapidamente. Linda, a vizinha que havia realizado a denúncia, aproximou-se do homem, oferecendo um pedido de desculpas envergonhado. Sinto muito por todo esse transtorno. Nós apenas estávamos preocupados com a menina desaparecida. Ela murmurou. Eu entendo. Eu quem devo desculpas pelo meu papagaio. Vocês fizeram certo em chamar a polícia. Se fosse eu ouvindo esse som de fora, também teria chamado. Ele respondeu com um sorriso acanhado. Entretanto, as conversas distraídas e o murmúrio do local foi abruptamente cortado quando o rádio de um dos oficiais crepitou com uma notícia urgente. Unidade na Rua Norman, aqui é a central. A menina Annie Garrison foi encontrada. Repito, Annie Garrison foi encontrada. Os policiais pararam imediatamente, enquanto o oficial ao rádio respondia. Confirmado, central. Pode dar mais detalhes? Recebemos uma atualização da mãe de Annie, notificando que a garota foi encontrada dentro da própria casa. Parece que ela foi brincar de se esconder e acabou adormecendo debaixo da cama. A mãe havia procurado por todos os cômodos e não havia encontrado a menina. Felizmente ela acordou e saiu de seu esconderijo por conta própria. Annie está segura e passa bem. Aliviado, o oficial compartilhou a notícia com seus colegas que, por sua vez, transmitiram para as pessoas reunidas do lado de fora. Um suspiro coletivo de alívio se espalhou pela multidão. Sorrisos brotaram e o ar pesado de preocupação rapidamente se dissipou. Cecília se aproximou de Linda, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Graças a Deus ela está bem. E que alívio saber que não era nada do que pensávamos. Disse ela, enquanto Linda assentia, suas feições relaxando após horas de tensão. O episódio deixou uma lição importante para a comunidade da Rua Norman. Nem tudo que vemos ou ouvimos é realmente o que achamos que é. E na próxima história, após ter conhecido a esposa na igreja, Tiago Mendes acreditava ter casado com a mulher perfeita. Ele fazia questão de acompanhá-la ao trabalho todas as noites, e no dia do aniversário de seu primeiro ano de casamento, o homem foi até o local onde a esposa trabalhava para fazer-lhe uma surpresa. No entanto, quem foi surpreendido foi ele. Tiago descobriu que ela nunca havia trabalhado lá. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.